Neste vídeo, vamos continuar no mesmo tema da apresentação anterior, publicada aqui neste canal, ainda abordando a coleta remota de dados em pesquisas científicas, no contexto desse confinamento, né, da pandemia de Covid-19. O termo pesquisa mediada pela internet abrange uma ampla gama de abordagens quantitativas e qualitativas para pesquisas envolvendo seres humanos. Esta modalidade, não é não seria modalidade, mas assim, a pesquisa mediada pela internet, né, seja qual for a abordagem, pode ser definida como qualquer pesquisa envolvendo a aquisição remota de dados de participantes ou sobre participantes humanos usando a internet e outras tecnologias associadas. Então, como acontece com a abordagem ou as abordagens tradicionais, né, presenciais, a pesquisa mediada pela internet pode adotar vários desenhos, vários modelos ou delineamentos de pesquisa. O seu foco pode ser na obtenção tanto de mensurações, não é, de medições quantificáveis, ou também para a obtenção de informações qualitativas, informações assim mais ricas, mais densas, a partir de narrativas, depoimentos, como é frequentemente desejável em abordagens qualitativas. Então, os participantes podem interagir, né, com o pesquisador, como em entrevistas online, e também há outras formas, né, de executar a coleta de dados por meio da internet. Mas como pesquisadores, podemos coletar dados qualitativos durante esse momento de distanciamento social e usando a internet. Que técnicas podemos usar para coletar dados sem contato pessoal com os participantes da pesquisa? Quais os principais problemas e preocupações de todos os pesquisadores, tanto da área de ciências sociais quanto de ciências da saúde, ou na interface, né, de ciências sociais e da saúde, sobre o modelo, a técnica, os aspectos éticos e as boas práticas de pesquisa? Há autores que consideram que o advento das tecnologias digitais transformou como a pesquisa, tanto qualitativa quanto quantitativa, agora podem ser realizadas. E embora as pesquisas qualitativas sejam conduzidas principalmente da maneira presencial, a evolução continua, né? Com realização, né, de investigações por meio de tecnologias digitais, como bate-papo por vídeo, fóruns online, e o que vem transformando ainda mais esses métodos de coleta de dados. Então, essas técnicas já têm suas próprias vantagens e desvantagens, né? As abordagens tradicionais, tanto qualitativas quanto quantitativas, em condições normais, têm já seus aspectos positivos e negativos. E ao entendimento, né, cujas referências vamos citar daqui a pouco, de que parecem adequadas para o uso nesse momento de excepcionalidade, nesse momento
de crise pela pandemia. Então, os pesquisadores precisam dedicar um tempo para refletir sobre questões éticas antes de reformular seus procedimentos metodológicos, ou seja, projetos de pesquisa que começaram antes do distanciamento social e agora não podem mais ser executados por meio de entrevistas presenciais e precisam ter sua técnica, seu método adaptado para que a pesquisa continue, mas por meio, né, de tecnologias, por meio da internet. Bem, nesse caso, há necessidade de uma discussão, né, na própria equipe da pesquisa, e esta discussão precisa considerar vários aspectos, né, tanto técnicos, quanto éticos, quanto logísticos, e a repercussão que poderá ter na obtenção desses dados. Eu estou aqui procurando uma música mais tranquila, mas parece um pouco difícil agora. Mas uma música é essencial aqui. Continuando, vamos aqui manter essa música aqui realmente não é muito, digamos assim, compatível. Vamos voltar ao YouTube, se eu conseguir. Então vamos suspender a música por enquanto, para continuarmos com mais tranquilidade aqui no nosso vídeo. Bem, essa parece mais amena. Não parece mais amena. Uma música indiana, que tal? Deixa eu ver aqui. Parece que aqui os celulares estão um tanto quanto rebelde. E parece que tem vida própria. Bom, não teremos música dessa vez. Não. Bem, talvez seja melhor sem buscar uma música. Então essas pesquisas que geralmente se baseiam na interação face a face para a coleta de dados por meio de entrevistas, como, por exemplo, também os grupos focais, né? Isso faz com que seja necessário uma reflexão sobre a factibilidade, né? Sobre a viabilidade de uma conversão de um estudo que já esteja em andamento e que não possa ser realizado por meios presenciais, como é o que está acontecendo com a maioria das pesquisas envolvendo seres humanos neste momento. Então, existem
inúmeras maneiras pelas quais pesquisadores e estudantes podem coletar dados qualitativos de modo online. Ou, se não for possível e houver necessidade de mudar o desenho do estudo, se pode pensar em coletar dados textuais que já existem. Nesse caso, seria exigido que se realizasse uma mudança muito, digamos assim, profunda, marcante, né, na metodologia. Então, mas é uma alternativa, né, coleta de dados textuais, de mídia inclusive de mídias sociais, né, em pesquisa qualitativa. É preciso considerar que no Brasil, quando a gente fala de acesso à tecnologia, à internet, quando considerados todos os locais para conexão, né, incluindo domicílios, trabalho, escolas que estão no momento estão com suas portas fechadas ainda, na maior parte do Brasil. Lan houses também, que é um recurso, mas também deve haver uma grande restrição ao comparecimento a lan houses, né? Então, considerando tudo isso, o número de usuários de internet no Brasil atinge 94,2 milhões de brasileiros, o que corresponde a pouco menos de 50% da nossa população que tem acesso à internet. Então, de acordo com o IBOP, né, esses dados são do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Então, e os outros 51%, ou 50%, que não têm acesso às tecnologias, não têm acesso à internet? Quer dizer, como esses participantes da pesquisa poderiam continuar, né, no protocolo de pesquisa, se não há um meio, né, remoto ao qual possam se conectar. Então, a alternativa a esse trabalho de campo à distância seria, como já mencionamos, suspender a pesquisa, né, e partir para outro tipo de delineamento e outro tipo de pesquisa, a partir até de dados secundários. Porque a realidade, né, da falta de acesso de quase 50% da população à internet pode se tornar um obstáculo intransponível, né? E caso não seja possível usar essa ferramenta, né, há necessidade de repensar o trabalho de pesquisa que foi iniciado. Então, a coleta de dados é um aspecto importante para qualquer tipo de pesquisa, né? Nós sabemos o quão rigorosa deve ser a nossa atenção e cuidado com a coleta de dados. A coleta de dados imprecisa pode afetar os resultados de um estudo e, finalmente, levar a resultados inválidos. O enfoque aqui é o uso de métodos de coleta eletrônica de dados em um projeto de pesquisa, né, que permite que pessoas de diferentes áreas geográficas possam se comunicar e participar da pesquisa, em que o obstáculo principal é a falta de acesso, né, de grande parte da população. Então, será que os nossos participantes, os participantes da nossa pesquisa, têm possibilidade de se conectar? Essa é uma primeira questão. Se houver essa possibilidade, estudos que usaram coleta de dados por métodos eletrônicos têm apoiado a viabilidade, né, dessa forma de coletar as informações em uma pesquisa, e há a possibilidade, né, da obtenção de uma riqueza de dados eletronicamente coletados, né? E
é preciso, no primeiro momento, considerar a questão do acesso, né? Do acesso. Então, depois de um início um pouco turbulento, por causa aqui do fundo musical, vamos seguir. As técnicas de pesquisa qualitativa ou quantitativa estão cada vez mais se movendo para a internet. Por exemplo, até entrevistas aprofundadas online, com chamada de vídeo ou via chat, ou até com grupos focais online, né? Mas no vídeo anterior, lembro que mencionamos o uso do telefone em entrevistas qualitativas, né? Mas esta ferramenta é desencorajada por muitos pesquisadores mais tradicionalistas, que veem essa coleta por telefone como um instrumento que seria inferior, digamos assim, um método, uma técnica inferior de coleta de dados, ou um meio inferior de coleta de dados. Mas essas alegações não são sustentadas por algumas evidências empíricas e pesquisadores, inclusive qualitativos, né, da pesquisa, da abordagem qualitativa, usaram e compararam o telefone como modo de entrevista, né, com entrevistas presenciais. Então, no decorrer do vídeo, vamos mencionar estes aportes, né, de alguns autores nesse sentido. E essas críticas ao uso do telefone só agora estão sendo submetidas a uma investigação, né, a pesquisas metodológicas, para avaliar a sua acurácia, sua fidedignidade, né? Quanto a pesquisas quantitativas, né, já falamos a do telefone, só o telefone, né, mas o telefone também pode ser usado de forma agregada a outros recursos, né, da internet. Começamos pela entrevista face a face, a entrevista presencial, né, a entrevista tradicional, que tem uma vantagem distinta, não é, de permitir que o pesquisador estabeleça um relacionamento direto com potenciais participantes e assim obtenha a sua cooperação. Essas entrevistas geram taxas de respostas mais altas na pesquisa quantitativa, né, do que entrevistas mediadas pela internet. E a pesquisa presencial também permite que o pesquisador esclareça respostas ambíguas. Então, está claro, né, que o método tradicional, né, de pesquisa, de entrevista direta, face a face, né, é o que seria o melhor a ser feito. Mas agora, esse tipo de entrevista não é possível ainda. E também não sabemos quando será. Voltando agora à entrevista pela internet, essa pesquisa pode ser feita através da internet com, né, videochamada. Então, através de videochamadas, é importante considerar aqui que estamos falando de coleta de dados quantitativos. Então, pode ser feito através de videochamadas também. E
a entrevista por meio de chat, né? Então, seria um encontro síncrono por meio da internet, mas através de bate-papo, né, entre o pesquisador e o pesquisado, né, quer dizer, o participante da pesquisa, o respondente ou os respondentes. A entrevista por telefone pode ser também assistida pelo computador, né, que já mencionamos no vídeo anterior, essa técnica que tem o acrônimo em inglês de CAT. Né? É uma forma de entrevista pessoal, mas ao invés de se preencher questionários, o entrevistador usa o notebook para inserir informações diretamente no banco de dados, por telefone e também usando o recurso da internet. Aqui, ao mencionar questionários, né, então essa metodologia que está sendo muito empregada, né, é o uso de pesquisas por um questionário online. E esses questionários são criados em várias plataformas, que vamos mostrar daqui a pouco, mas pode ser mais frequentemente, né, lembrada a plataforma Google, né, através dos formulários Google, enviado por internet, por meio do endereço eletrônico dos participantes, por e-mail, assim como por outros aplicativos, né, como aplicativos como o WhatsApp, o Telegram, e também por redes sociais. E ao receber o link, o participante clica e acessa um site seguro para preencher o questionário. E esse tipo de pesquisa geralmente é rápido, né? É seguro e é fácil, né, de ser concretizado com participantes de pesquisa que tenham um nível de instrução, né, mais, digamos assim, com maior literácia, né, inclusive a literácia do uso de tecnologias. O método de entrevista usando um questionário online, né? Eu queria também destacar aqui como ferramenta de coleta de dados quantitativos. Já algumas técnicas e ferramentas de coleta de dados quantitativos, como é o caso da entrevista em profundidade, esse instrumento é mais comum, né, claro, em pesquisas qualitativas. É usado em pesquisas qualitativas. Então, o entrevistador coleta dados diretamente do sujeito, que é o entrevistado, é o participante da pesquisa, e isso por meio de uma interação individual, frente a frente. Isso em condições, né, normais, né, uma entrevista presencial. Mas esta forma de coleta de dados, que está sendo evitada nesta fase de distanciamento social, diante da política do fique em casa, é um formato que tende a ser aberto, né? E tem protocolos menos estruturados, ou seja, os pesquisadores podem mudar a estratégia de coleta de dados, adicionando algumas características, né, diferentes à entrevista presencial, e mudando essa estratégia, né, descartando o encontro presencial, né, e acrescentando o meio, a mediação pela internet, por meio de videochamadas, por exemplo. Então, entre os vários métodos eletrônicos de coleta de dados, também temos os fóruns online.
que são fóruns de mensagens pela internet. E são importantes esses fóruns em termos de permitir interações assíncronas, ou seja, que podem ser acessados pelos diferentes participantes, né, no momento em que houver essa possibilidade. Então, não o contato com o participante da pesquisa não é síncrono, não é em tempo real. Então, os participantes participam das discussões conforme sua conveniência, diferentemente de outros métodos que solicitam interações síncronas, por exemplo, os grupos de chat, né, de bate-papo, e os fóruns online assíncronos têm sido relatados como observáveis, relativamente fáceis de usar, acessíveis e também seguros, né, na medida do possível. Então, relata-se na literatura que os fóruns online, né, aqui, como por exemplo este estudo aqui, relata que os fóruns online fornecem um meio mais confortável para algumas pessoas discutirem questões mais delicadas de saúde, né? Essa modalidade aqui de coleta de dados foi sugerida como uma alternativa viável, né? Uma alternativa viável para a coleta de dados também, coleta de dados qualitativos, né? Esses fóruns exigem que os usuários se registrem, né, e criem ou recebam uma senha para garantir a confidencialidade das informações. Então, comparados com outros tipos de métodos de coleta de dados na internet, né, esse é um método acessível, né, e são considerados seguros, né, seguros. Mas há questões práticas, como problemas de credibilidade, né? Então, aqui eu recomendo esse estudo aqui, em que os autores consideram as vantagens e as desvantagens deste método. Então, a questão da credibilidade é que o texto transcrito pode não capturar totalmente a complexidade da interação, né? Então, isso faz com que a acurácia possa ficar comprometida. E como o fórum online é baseado em interações não presenciais e não síncronas, ou seja, não em tempo real, as transcrições, né, que serão geradas automaticamente não contêm aquelas pistas não verbais da comunicação não verbal que são tão importantes, né, que poderiam ter sido obtidas por meio de entrevistas presenciais, e no caso de ser uma entrevista mediada pela internet, por meio de uma chamada de vídeo. E também o pesquisador ele não pode observar reações emocionais dos participantes, né, através de suas expressões faciais, de suas posturas, e registrar exatamente o que aconteceu no processo das entrevistas, né, que acontecem presencialmente através de anotações de campo. Mesmo assim, na discussão do fórum online, não havia como identificar digamos, o estado emocional dos participantes, né, ou então sugestões contextuais. E os grupos focais, né? Então, os grupos focais, como um método de entrevista realizado em um ambiente de discussão em grupo, é conduzido por um moderador entre um pequeno grupo de entrevistados. Então, há no grupo focal a necessidade de uma sinergia, de uma dinâmica de grupo, né, que geram descobertas interessantes.
Então, com 6 a 10, 12 participantes, né, para uma discussão de grupo focal, é, é digamos, um formato assim muito interessante, né, para a coleta de dados qualitativos. Mas isso pode ser transferido para uma plataforma digital, né? Um grupo de focal, né? Um grupo focal online seria um método de coleta de dados que permite ao pesquisador hospedar uma discussão entre vários entrevistados por meio de uma plataforma online. Como nos grupos focais presenciais, o papel do moderador é crucial também em um grupo focal pela internet. As principais questões e tópicos para discussão devem, como sempre, ser decididas antes da realização do grupo, né? E na plataforma online, é possível definir uma série de perguntas ou tarefas a serem reveladas em um determinado momento, né, durante a realização do grupo focal. Então, os grupos focais online normalmente compreendem um número pequeno de pessoas, né, participando de 1 hora mais ou menos, né, de discussão, interagindo em um ambiente online moderado, usando qualquer software, né, um software de bate-papo online, de conversação online. E nos últimos anos, empresas, né, de tecnologia têm desenvolvido softwares especificamente projetados para facilitar a realização de grupos focais online. Então, há softwares que incluem recursos como modos participante, modo moderador, modo observador, né, que é também um componente de grupos focais presenciais. E possibilita a conversa, né? E também possibilita também a conversa em particular com os membros de um grupo, com opções de análise, por exemplo, diferentes funções de exploração e exportação dos dados, digamos, provendo uma sensação de um grupo focal, né? Que não é presencial, mas os participantes podem falar, né, um de cada vez, né? Então, dada a natureza baseada em texto, né, que é o texto que será extraído, transcrito e analisado, é provável que dois moderadores, né, trabalhem juntos para que seja, digamos assim, operacionalizado melhor, né, esse grupo focal. E para obter também, assim, e depois transcrever e ler os comentários, né? Então, há essa possibilidade, né, do grupo focal ser realizado online. Aqui temos um exemplo, né, de uma ilustração de como seria o grupo focal online. Parece até uma live, né? Uma live, só que é uma live que não está sendo publicada ao vivo, né, na internet. Também lembrar da entrevista que pode ser feita por telefone, né? Mas assistida pelo computador, que já foi mencionada no diapositivo anterior, para estudos quantitativos, e também comunidades online, né? Então, podem ser formadas comunidades online, e nessa comunidade online ser possível, né, a coleta de informações
a partir, né, dos participantes que estão conectados. Voltando ainda à entrevista por telefone, porque esse último exemplo, né, de técnica que foi mencionado, inclui o telefone, mas com a integração, né, à internet. Porque há relativamente poucos estudos qualitativos que empregam entrevistas telefônicas apenas usando o telefone, né? Então, há pouca discussão metodológica sobre a coleta por telefone na literatura, sobre métodos qualitativos de pesquisa, e o que se percebe é que quando as entrevistas telefônicas qualitativas são discutidas, elas tendem a ser retratadas como uma alternativa, né, menos atraente às entrevistas pessoais. Mas uma entrevista por telefone, integrada à internet, né, ao computador, será que essa entrevista por telefone, né, integrada à internet, é compatível com a pesquisa fenomenológica interpretativa? Esta é a pergunta, né, deste estudo, e a pergunta que está colocada aqui é justamente a pergunta do estudo, né, desse estudo de Sweet, publicado em 2002. Essa autora, ela afirma que o telefone se tornou uma ferramenta legítima na pesquisa de marketing há muito tempo já, desde a década de 90. Então, é possível realizar pesquisas, né, na área de marketing e propaganda, né, na área de publicidade também, e já há estudos sendo realizados desde a década de 90. E, atualmente, a entrevista por telefone está se tornando uma forma cada vez mais popular, embora já com a integração, né, à internet. Então, tem havido discussões sobre vantagens e desvantagens logísticas dessas entrevistas, mas esta autora considera que ainda há pouco debate sobre se essa forma de entrevista é compatível com a pesquisa qualitativa em saúde. Então, grande parte da literatura que relata essa técnica de entrevista é baseada em pesquisas quantitativas ou estruturadas com aplicação de questionário, né, sob o pretexto de uma coleta, né, com uma dimensão mais quantitativista, né? E este artigo de Sweet descreve como a entrevista por telefone foi usada em um estudo fenomenológico interpretativo, e ela argumenta que esta é uma técnica de coleta de dados que tem valor metodológico em pesquisa qualitativa, e ela recomenda ainda que os pesquisadores de abordagem qualitativa poderiam considerar a entrevista por telefone como uma abordagem de coleta de dados igualmente factível e apropriada. Esta autora também, Novick, explorou o uso e o aparente viés, né, presumido em relação à realização de entrevistas por telefone em pesquisas qualitativas. Como alternativa, né? Uma alternativa, mas assim, sempre sendo considerada inferior às entrevistas presenciais. E as preocupações sobre o uso de telefones para pesquisas qualitativas, que são descritas, predominam sobre o possível impacto negativo sobre a riqueza e a qualidade dos dados empíricos que podem ser coletados por telefone. E Novick considera ainda que há escassez de estudos sobre a eficácia de entrevistas com abordagem qualitativa por telefone.
e nesse caso apenas por telefone, né, sem uma combinação com outros meios, né, como a internet. E é preciso que seja avaliado o impacto sobre a qualidade dos dados e o seu uso no estudo de diferentes tópicos e diferentes populações. Então, o que se pode depreender da leitura deste artigo é que algumas das preocupações mais frequentemente apresentadas sobre entrevistas por telefone são os desafios ao estabelecimento da sintonia, do relacionamento, né? Ou seja, a incapacidade de observar pistas que são não, não, não visuais, né? E a potencial perda de dados contextuais, ou seja, a capacidade de se observar o indivíduo, né? Observar visualmente, observar a sua comunicação não verbal. E assim, haveria perda de dados contextuais e não verbais, comprometendo o rapport, né, comprometendo a investigação e a interpretação das respostas. Mas, por outro lado, os telefones podem permitir que os entrevistados se sintam mais relaxados também e capazes de falar ou de passar informações que são mais sensíveis, né? E faltam evidências de que eles produzam dados de qualidade inferior, né? Não há dados também contra, né? Muitos dados contra a entrevista por telefone, a entrevista em profundidade. Esse aparente viés contra entrevistas por telefone contrasta com o crescente interesse que tem sido manifestado em relação às entrevistas qualitativas eletrônicas. Podem ser por telefone, por telefonia móvel, né? E também com visualização, ou seja, com chamadas de vídeo. E a autora Novak considera que é necessária mais pesquisa, né? São necessárias mais pesquisas comparando essas modalidades e examinando o seu impacto na qualidade dos dados e seu uso no estudo de diferentes populações, né, de diferentes comunidades situadas em diferentes áreas, né, do país, do mundo, né, e considerando aqui o Brasil, em diferentes regiões. Na pesquisa qualitativa, nós precisamos de interações humanas e elas não podem ser feitas com tanta eficácia, claro, à distância. Então, pensar que o trabalho é uma abordagem de pesquisa puramente transacional, né, no trabalho qualitativo, quando, na verdade, é, acima de tudo, uma abordagem que precisa de um contato, né, um contato mais direto, ou seja, é uma abordagem relacional, esta que envolve interações humanas na pesquisa qualitativa. Então, pode haver aí uma barreira metodológica importante. Então, na abordagem qualitativa, a metodologia tem que incluir, né, a consideração sobre a realidade social, né, porque o método de pesquisa é um conjunto de procedimentos e técnicas utilizados para coletar, né, e analisar esses dados. Então, o que importa é que a metodologia possa nos ajudar a entender a verdadeira natureza dos eventos que, que deverão ser, né, observados por meio da abordagem qualitativa. Porque a abordagem, né, relacional é essencial para que haja interação humana. E a abordagem transacional significa troca, e metodologicamente é aquela desenvolvida por meio da relação, de uma relação, digamos assim, mais distante, por meio da realização de recursos de uma metodologia mais positivista, né? De uma metodologia
que é uma abordagem qualitativa, mas sendo positivista. Então, uma vez tocando nesse aspecto epistemológico, vamos fazer um parêntese aqui, porque é preciso salientar outro conceito importante, né? Que é a combinação diferente de abordagens, tanto qualitativa quanto quantitativa, né? Então, precisamos lembrar que o método misto, ou método híbrido, ou de triangulação, combina essas duas abordagens, né? Então, o que seria isso? É uma combinação de diferentes abordagens para obter mais força, né, metodológica, a fim de eliminar problemas e limitações. Então, este diagrama de Venn, né, ajuda a entender essa relação, mostrando a interseção entre conjuntos, né, de dados quantitativos e qualitativos, e com elementos que são aqui estão aqui contidos, né, entre os conjuntos quali e quanti, né, que são os elementos comuns entre esses dois conjuntos. Então, existem elementos desse conjunto A, elementos do conjunto B e elementos aqui comuns. Esses dois conjuntos, né, com sua interseção, é representado justamente por A interseção B. Então, aqui digamos assim, é o racional que coloca, né, o método misto aqui nas nossas considerações. Do ponto de vista epistemológico, ou seja, a qualidade, né, da cientificidade, digamos assim, porque a epistemologia é a ciência da ciência, né, ultrapassando o senso comum para ajudar na compreensão, né, do método e da validade do conhecimento. Então, o conhecimento é sustentado por uma episteme, quer dizer, sustentado em um suposto saber rigoroso e consistente, ou seja, válido. Então, se trata, desse modo, de uma questão de cientificidade. Então, do ponto de vista epistemológico, há uma relação ao conhecimento e à forma como ele é obtida, tanto no de abordagem quantitativa quanto qualitativa. Porque a pesquisa quantitativa pode determinar o quê, e a pesquisa qualitativa pode ajudar a buscar o porquê dos fenômenos que estamos estudando empiricamente. Então, as metodologias que são de pesquisas híbridas, associando quanti e quali, integram e combinam dados qualitativos e quantitativos de diferentes formas, para uma compreensão mais abrangente, não é? Uma melhor compreensão, né, por meio desta triangulação. Então, a maneira como os dados qualitativos e quantitativos são combinados na pesquisa híbrida se baseia nas estratégias que são associadas. Então, pode haver um processo sequencial em que começamos a usar a abordagem qualitativa
para fins exploratórios, continuando com a abordagem quantitativa e uma ampla amostra para generalizar os resultados para a população. E se entrevistas semi-estruturadas, né, podem ser realizadas para obter um material inicial, se pode ou não, né, realizar posteriormente a aplicação de uma abordagem quantitativa. Então, a relação entre abordagem quantitativa, que pressupõe objetividade, e a qualitativa, que pressupõe subjetividade, não pode ser pensada como de oposição ou de que uma é contrária à outra, é antagônica à outra. Como também não se reduz a um contínuo, né? Como afirma Maria Cecília Minayo, né? Pesquisadora emérita da Fundação Oswaldo Cruz. Então, a Maria Cecília Minayo tem um artigo interessante que é quantitativo ou qualitativo, oposição ou complementariedade, né? Publicado nos cadernos de saúde pública. E que ela coloca essa questão de que não há antagonismo, e sim complementaridade. Estamos aqui, para que não fique muito longo, estamos terminando esta parte aqui, e na verdade terminando, fazendo outro parêntese, porque os métodos quantitativos, por si só, eles não podem responder a determinadas perguntas de pesquisa. Aí entra a necessidade do pluralismo metodológico. É uma questão muito mais ampla que não cabe neste vídeo e que, na verdade, tinha o objetivo de colocar a questão do uso de meios remotos para a coleta de dados na pesquisa. Né? Mas é inevitável tocar na questão epistemológica, então, por isso eu coloquei esse parêntese mais aqui. Então, um paradigma de pesquisa está relacionado a determinados pressupostos que temos sobre a realidade, sobre como as coisas são, não é? Que isso é estudado pela ontologia, e sobre a forma como acreditamos que o conhecimento é construído, que é a epistemologia. Então, o paradigma resultante desses pressupostos é que guia o método de pesquisa a ser adotado. Isto é, a estratégia ou modelo geral da pesquisa que vai definir as técnicas de coleta e de análise dos dados a serem entregados. Né? Então, para finalizar, e seguiremos ainda em outro vídeo, existem 3 paradigmas de pesquisa, né, comumente usados para orientar métodos e análises de pesquisa: o positivismo, o interpretativismo e a teoria crítica, isso considerando a abordagem qualitativa. Então, os positivistas valorizam a objetividade, né? E provam ou refutam hipóteses. Já o interpretativismo está em oposição direta ao positivismo e se originou de princípios desenvolvidos por Immanuel Kant e valoriza a subjetividade. E já a teoria crítica se originou, né, da escola de Frankfurt e considera a natureza assim, mais opressiva, né, para usar a terminologia no contexto da escola de Frankfurt, uma natureza mais ampla da política e das influências da sociedade. Então, esse parêntese foi colocado aqui para finalizar este vídeo, porque ser capaz de justificar a decisão de adotar ou rejeitar uma filosofia deve fazer parte da base da pesquisa. Então, esses paradigmas, pelo menos didaticamente, são úteis para o propósito de entender a orientação geral de um método de pesquisa
e os pressupostos básicos. É a partir daí que vamos já definir quais serão as técnicas que usamos, né? Então, cada uma dessas abordagens citadas conduz a pesquisas que vão possuir as suas características próprias. Então, o paradigma positivista usado para explorar a realidade é baseado na filosofia de Auguste Comte, que postulou que a observação e razão representam os meios ideais para entender o comportamento humano e que o verdadeiro conhecimento dos fenômenos pode ser obtido por meio da observação, dos estudos experimentais. E, portanto, o positivismo afirma que apenas o que é observável, que pode ser medido objetivamente, pode ser tratado como dado científico. Com o pesquisador totalmente externo, né? Como se existisse essa possibilidade da neutralidade do pesquisador. E que o pesquisador não influenciaria a pesquisa com seus pensamentos, com seus preconceitos. E, por outro lado, os pesquisadores interpretativos, eles acreditam que a realidade é socialmente construída e que consiste na subjetividade das pessoas, né? Então, este parêntese ele foi colocado aqui no meio da nossa exposição, que falava sobre o uso de pesquisas em meio ao distanciamento social, porque, ao falar da abordagem qualitativa, e falar sobre o emprego, não é, de pesquisa mediada pela internet dentro, né, dessa modalidade remota, isso faz com que a gente, considerando a abordagem qualitativa, precise entender, né, estes paradigmas. Então, daí esse parêntese, e aí encerramos aqui este vídeo e continuaremos no próximo. Então, até lá.